Amém? Pegue a sua Bíblia, por favor. Abra, por favor, no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 17. É uma passagem bem conhecida. Peço a sua atenção nesse momento. Deus é bom, em todo tempo é bom. Tu és tremendo, Senhor, te louvo, te agradeço. Tu és meu Deus, confio em ti. Tu és um Deus que tem cuidado de nós. Por favor, a partir do verso 12. Primeira Samuel 17, uma passagem bem conhecida de muitos. Davi era filho daquele Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, era já velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e o seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab, e o terceiro Samá. Davi era o mais moço. Só os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te, para teus irmãos uma êfade deste trigo tostado e esses 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento e aos teus irmãos. Porém, esses 10 queijos leva-os ao comandante de 1000, e visitarás teus irmãos, a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passa. Saul e eles e todos os homens de Israel que estão no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara, e chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e gritos chamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando o que trouxeram aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha, e chegando perguntou a seus irmãos se estava bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o dualista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gade, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi ouviu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel, quem o matar, o rei acumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher filha, e a casa do seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão os homens que o feriram. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a sua presunção e a tua maldade,
Desceste aqui apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para o outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram a Saul que o mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá a peleja contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda é moço, tu és jovem, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava ovelhas do seu pai, quando veio o leão ou o urso e tomou o cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri e o livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este circunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos dos filisteus. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura, ele pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura, experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e os pôs no alforje do pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Ou seja, o escudeiro do gigante ia mais à frente, né, do gigante. Olhando o filisteu e vendo a Davi, desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou a Davi, esse filisteu. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne, as aves dos céus e as bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vês contra mim com espada e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque o Senhor, e dele, do Senhor é a guerra, porque o Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, e este se apressou, e deixando as fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com uma funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra lhe encravou na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com a funda e com a pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi, pelo que correu Davi e, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembaiou-a e o matou, cortando-lhe a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Que Deus abençoe a leitura. Curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, tua palavra foi lida.
E eu quero nessa noite compartilhar com os teus amados. Que desafio vencer um grande gigante, vencer uma grande peleja, que desafio. Mas Davi, ele se superou e enfrentou este gigante, o vencendo e jogando ele por terra. E Senhor, eu quero aprender com Davi e levar a tua igreja a alguns pontos, ou algo que aqui nos chama a atenção nesse texto, que assim como despertou em mim, que desperte na vida dos meus irmãos, para que eles também possam vencer os gigantes que se levantam contra a sua vida. Pai, que eles possam avançar e o teu nome ser exaltado e glorificado nessa noite. É o meu pedido a ti. Faça-nos a imagem do teu Filho e glorifique o teu nome em nossas vidas. É o meu pedido em nome de Jesus. Amém. Queridos, segundo o relato de 1 Samuel 17, como nós acabamos de ler, o menino Davi se superou ao enfrentar o gigante Golias. Ele estava ali apacentando algumas ovelhas de seu pai. E naquele momento que ele apacentava, ele, por ser mais jovem, ser novinho, e saber que no momento em que o alistamento foi convocado e os seus irmãos foram convocados para a guerra, ele, ainda muito jovem, não foi de encontro para a guerra, ficou em casa cuidando das suas ovelhas. E Davi, nesse período que ele estava ali, ele já enfrentava grandes batalhas. Era um jovem que protegia as ovelhas de seu pai. Ele enfrentou o urso e o leão. Ele enfrentou bestas feras do campo, hienas. Ele não põe aqui, mas quando fala de bestas feras, eram animais que atacavam as suas ovelhas. E a Bíblia vai dizer, o próprio Davi relata, que ele enfrentou essas bestas feras e venceu todas elas. Mas eu vejo uma figura nesse texto que me salta aos olhos, uma figura que Davi vai entregar as suas ovelhas no momento em que ele deveria de visitar os seus irmãos. A Bíblia vai dizer que ele entrega as ovelhas a um guarda. E aí eu me reporto a João capítulo 10, a passagem do bom pastor, quando Jesus, ele mesmo faz o relato dessas figuras. E a figura deste homem, deste guarda, não é a figura de um pastor. Provavelmente esse pastor, ou melhor, esse guarda, que ficou a guardar essas ovelhas, eles não enfrentavam bestas feras do campo, leão e urso, porque certamente a figura que é representada ali é a figura do mercenário, é aqueles que não têm amor pelas ovelhas. Mas Davi não. Davi tinha um grande amor às suas ovelhas. Apesar de um trabalho simples aos nossos olhos hoje, naquele período, era uma nobre profissão, porque era dali que eles se alimentavam, era dali que eles fabricavam o queijo, era dali que eles comiam. Então, desses animais, eles sobreviviam. Mas o texto vai dizer que agora Davi deixa as ovelhas com guarda e vai até o fronte, diante da guerra. E você já deve ter visto filmes antigos, aonde fileiras ficam enfileiradas, homens de um lado e de outro. Fica um exército de um lado e um exército do outro, com lanças, com espada, com flechas, para atacar uns aos outros. E é exatamente esse cenário que o texto nos mostra. O cenário de duas frentes lutando para que uma pudesse sair vencedora. Até aí, Davi está cuidando de ovelhas. Quando de repente ele se desloca em direção àquela região, enviado pelo seu pai, a Bíblia vai dizer que este jovem, ele não só foi obediente, mas ele também, ele entendeu que ele deveria de ter compromisso. E sabe o que ele fez?
acordou de madrugada. O texto vai dizer que ele acorda de madrugada para ir até o fronte, levar queijo, levar água e levar mantimento aos seus irmãos. Quando Davi se encontra naquelas fileiras, eu fiquei imaginando como seria isso. Uma fileira de um lado, uma fileira mais à frente. Davi chega e pergunta: ó, e aí, papai mandou te perguntar como é que você está. Aí eu acredito que Davi estava assim, né? Olhando. Fala para mim, como é que você está? Papai mandou perguntar como é que você está aqui, na guerra aqui. Ah, o que tu veio fazer aqui, menino? Aí Davi de repente escuta. Vai dizer um texto que Davi escuta. Ué, o que o Senhor está dizendo? E ele começa a afrontar o exército de Deus vivo. Falou: tem homem aí que possa me enfrentar? Vocês têm alguém que possa me enfrentar no meio de vocês? E Davi está aqui: papai quer saber como é que tu está, deixa eu ir logo embora, porque tem ovelha lá para eu cuidar. Mas de repente surge no coração deste menino, um desejo ardente por aquilo que Deus já havia feito no coração dele, não no meio de uma grande multidão, de um grande exército, mas quando ele ainda estava lá no campo, cuidando de coisas onde ninguém o via. E lá no campo ele já havia recebido essa ousadia para enfrentar gigantes, para enfrentar grandes batalhas. Porque eu digo aqui, quem aqui é capaz, nem eu, de enfrentar um urso ou um leão? Mas Davi, ele sabia que toda a sua força era a vinda dos céus. Para se enfrentar grandes gigantes, só com a força de Deus. Você não conseguirá enfrentar os seus gigantes com a sua força. Não há estratégias que façamos que nos leve a enfrentar e vencer gigantes como Golias, como ursos e leões, carrancas que se apresentam a nós, e no fogo da luta você precisa de algo divino que te inspire para vencer as guerras que você tem. Glória a Deus, aleluia. E o que me apresenta o texto é que eu destaco 3 pontos aqui que hoje vai servir para mim e para você, da qual Davi, ele enfrentou e venceu. E quem sabe tem pessoas aqui hoje enfrentando grandes gigantes na sua vida. É um casamento que não vai bem, é um desemprego, é uma luta travada na sua vida cotidiana, é uma guerra contra o pecado que tenazmente assedia você. Você não quer servir ao pecado, mas ele é um gigante que muitas das vezes você tem medo, você não consegue enfrentar. Mas hoje é dia de você enfrentar esse gigante e derrubar ele em nome do Senhor dos Exércitos. Hoje é o dia disso. E vai dizer o texto que a primeira coisa que Davi enfrenta é o desprezo. A Bíblia vai dizer que os irmãos de Davi o desprezaram. O exército o desprezou. E também o rei o desprezou. Se você acompanhar comigo no verso 28, eu vou mostrar que os irmãos de Davi o desprezaram. Olha lá, veja comigo. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar que aqueles homens acendeu-lhes a ira contra Davi, e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade, desceste aqui só para ver a peleja. Ou seja, os irmãos mais velhos estavam pelejando contra um jovem que estava desejoso não de trazer contenda e dissensão, mas de destruir o inimigo que se levantava ferozmente contra eles. Vou falar uma coisa para você. Você é capaz de vencer os desprezos da vida? É quando você é desprezado na sua caminhada.
é quando o desprezo de um pai por um filho. Eu ouvia isso, né? Eu sou muito melento. Eu sou melento, sou aquele cara melento com os meus filhos, né? Eu abraço, beijo toda hora. Fico beijando toda hora eles. Eu sou melento, sou aquele cara bem melento, né? E, né? Fico beijando eles toda hora aí. Gabriel fica aí nessa sala. Mas eu lembro muito bem que o Guilherme, por mais que eu beijasse ele várias vezes, ele falava assim: mas pai, eu acho assim que o senhor me ama tão assim. Eu falei: como é que tu sente isso? Eu te beijo toda hora, eu te abraço toda hora, eu digo que te amo. E eu comecei a olhar que de repente o meu filho estava sofrendo de algo que não era um gigante dentro dele. Tem pais aqui que amam os seus filhos, mas tem filhos que parece que acham que o pai não ama. E ele vive um gigante dentro dele, que luta contra a sua vontade. E isso daí muitas das vezes impede você de derrubar os grandes gigantes da sua vida. Porque você se apega a palavras que não vêm para te destruir. Eu me recordo também muito bem, antes de me converter, eu era um jovem que tinha 18 anos, e eu era 1000 por hora. E eu lembro, eu vim de família bem pobre, bem pobre. E eu me lembro muito bem que quando eu me converti, todo mundo dizia assim: esse cara é doido, se converteu agora à igreja lá, doidão, se converteu. Eu era bem aqueles malucos meio que evangelizava todo mundo. E eu lembro muito bem, quando todo mundo me desprezava, eu senti uma paternidade do céu me abraçar. Eu senti como que Deus tocar em meu coração e falar assim: olha, você agora é meu. E quando eu olhava para dentro da minha casa, que de repente eu sentia falta do carinho de minha mãe e de meu pai, eu sentia que Deus me fortalecia dia a dia. Eu imagino Davi, que quando o profeta vai na casa dele para ungir o rei, e passa todos os irmãos de Davi, e Davi está lá no campo cuidando de ovelhas, e o seu pai de repente fala: não é esse aqui não é Samar, é Eliabe, quem aqui só tem homens fortes, bonitos, grandes, quem sabe isso aqui são dos reis. Aí ele fala: não, está faltando aqui gente aqui. Ou seja, quando tu parece que você é desprezado, Deus está guardando heranças grandes para você. Quando parece que você está abandonado, parece que o seu pai não lembra mais de você, a Bíblia vai dizer no Salmo 27, verso 10: ainda que o teu pai e a tua mãe te desampararem, o Senhor te recolherá no seu pavilhão. Não se sinta desprezado, não se sinta desprezado pelos seus irmãos. O verso 30 vai dizer que o exército desprezou, olha lá comigo, desviou-se da peleja para o outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes, ou seja, falaram a mesma coisa para ele. Deixa eu falar uma coisa para vocês, eu fico imaginando Davi no front, fala assim: o que eu estou fazendo agora? Peraí, não quero falar contigo não, eu vou vir para cá, vou perguntar para o exército, fala para mim o que está acontecendo lá. E o exército fala assim: ó, foi o que o teu irmão falou, mas também não confio que o teu irmão, criança, vai voltar para lá mesmo. Ou seja, desprezado tanto pelos seus irmãos quanto pelo exército. E a Bíblia ainda vai dizer que ele foi desprezado também pelo rei. Olha aí o verso 33. Porém Saul disse: contra os filisteus não poderá pelejar com eles. Ou seja, você não é, você é um menino desprezível, você não tem força contra esse gigante. Mas a força dos pequeninos que pertencem ao Senhor não está na força das armas que ele usa, mas está na força daquele que o chamou. Se você se sente chamado, dê glória a Deus. Se você se sente chamado, dê um aleluia. Porque aqueles que são chamados jamais serão desprezados por Deus. Eu creio nisso. Quem despreza alguém que foi chamado por Deus, querido, é porque certamente já está ferido. Quando você despreza uma pessoa que está perto de você,
é porque você se sente desprezado. Na verdade, quando tu começa a desprezar pessoas que estão próximas de você, o doente é você. Você precisa ser curado. Sabe por quê? Você não foi chamado para ser um doente, querido. Você não foi chamado por Deus para perder a batalha ou ficar com medo de gigante. Deus te chamou para você vencer os gigantes da sua vida. E está na hora de você vencer os desprezos da vida. E falar assim: olha, eu não tenho mais nada para falar de ninguém. Sabe por quê? O reino começa aqui, querido. O reino de Cristo começa dentro de nós. Tem pessoas tão esquisitas, né? Pessoas com tanto complexos de inferioridade. Pessoas que têm desejo de morte. Pessoas que têm desejo de abandonar tudo, chutar o pau da barraca, como é dito por aí. Viver a sua vida. Mas eu quero dizer para você, querido, que você foi um escolhido de Deus. E não haverá gigante que possa parar você diante da peleja. Porque você foi chamado por Deus. Vença o desprezo. Não despreze ninguém. Porque desprezar, quem despreza, deseja sempre ferir a alma de alguém. Não despreze ninguém. Eu aprendi uma coisa, queridos, e eu estou aprendendo nessa igreja, que eu não sou digno de ser pastor de vocês. No meio de uma pandemia dessa, tanta gente morrendo, e ainda temos um público para nos ouvir. Eu, a cada dia, só tenho que agradecer a Deus pela vida de vocês. Tem vários pastores que já estão fechando as igrejas. Estão distantes, sabe por quê? E se sentindo até desprezados. Eu conheço pastores que falam isso. Me sinto que aquele povo não me amava. E não é. E não é isso. O desprezo não pode destruir quem você é em Deus. Deus te chamou. Deus te pensou no meio da tua família e te chamou como filho e filha. A bênção de Deus está sobre a sua vida para vencer gigantes. As portas dos céus, ainda que o mundo esteja em crise, nos céus uma porta aberta está pronta e aberta para você. João, na ilha de Patmos, quando todas as portas da terra havia fechado, a Bíblia vai dizer que ele fala, e o anjo diz para ele: João, suba para cá, que tem uma porta aberta para você no céu. Quando todas as portas da terra se fecham, Deus abre uma porta do céu para aquele que ele escolheu. E não haverá desprezo, será capaz de destruir a vida daquele que foi chamado segundo o propósito de Deus. Não haverá gigantes que vai afrontar aquele que foi chamado pelo Deus vivo. Não haverá. Então o desprezo é algo que você deve lutar. E nós sabemos que são vários motivos que levam as pessoas a serem desprezadas. O status social. Tem pessoas que dão valor a pessoas que têm um status social lá em cima, aí desprezam as outras. Ou eu tenho muito, você não tem nada, e começa a desprezar pessoas. Ah, eu sou espiritual, você não é espiritual. Desprezam pessoas. Ah, eu sou formado, você não é formado. Desprezam pessoas. Ah, eu tenho um carro, você não tem carro. Desprezam pessoas. Ah, eu tenho uma casa, você não tem casa. Desprezam pessoas. Ah, eu tenho uma calça, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Minha beleza. Ah, eu sou mais bonito do que você. Ah, eu sou branco dos olhos verdes. Eu sou azul, eu sou negro de olhos de pele morena. Ah, eu sou melhor do que você. Isso é desprezar as pessoas. E certamente isso cria marcas que são capazes de paralisar homens e mulheres. Abandone o desprezo. E eu sei que isso acontece. Eu sei que isso acontece. Que quando um jovem é desprezado, ele se sente muito humilhado. Ele se sente abatido. Ele se sente rejeitado. Ele se sente para baixo. Ele se sente um lixo, um inútil. E só para ele é capaz de levantar ele é a presença do Espírito Santo de Deus.
É aquele que tem uma convicção, que foi chamado por Deus, que já venceu outras batalhas. E você com certeza, tu já venceu inimigos menores, ou seja, ursos e leões. Mas você vai vencer hoje, são gigantes na sua vida. Davi, ele venceu o desprezo. Davi, ele venceu a arrogância dos soldados, o desprezo do rei. Hoje, certamente, eu e você estamos diante de gigantes que não vão deixar em nós nenhum tipo de cicatriz, mas nós vamos sair vencedores para a glória do nome de Jesus. Primeiro ponto é o desprezo. O segundo ponto que eu e você devemos vencer deve ser o orgulho. O orgulho é algo que muitas das vezes toma a vida de pessoas orgulhosas. Você já viu aquela pessoa que não tem nada, mas ela acha que tem tudo? Ela não tem nada, tem coisa nenhuma, mas ela se acha bom. E o orgulho precede a queda. O orgulho é algo que muitas vezes nós temos que arrancar de nós. Porque o orgulho é aquela pessoa que ela se acha. Quando você faz isso, você está a um passo da queda. Você está a um passo da queda. Você vai ver que quando Davi, ele vai enfrentar Golias, Davi, ele contou ao rei que ele já havia enfrentado sozinho urso e leão. Olha o verso 36. Leia comigo o verso 36. O teu servo matou tanto leão como urso. Este circunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Ou seja, Davi, ele não se vangloriava porque ele venceu o urso e o leão, mas ele estava dizendo assim: toda a proeza que eu fiz, eu não fiz no meu braço. Eu não venci o urso e o leão sozinho. Eu não sou arrogante. Eu não tenho em mim orgulho de dizer que eu venci pela minha força. Quem me deu força foi o Senhor. Foi Ele que me deu força para eu vencer esse mal. E é por isso que eu venci. E o verso 37 vai dizer, querido: e disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, e Ele me livrará das mãos desse filisteu. E então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Quando você tem convicção em Deus, até quem te desprezou vai ver que Deus está contigo. Até quem se levantou contra a tua vida para desprezar você, ele vai entender assim: não, esse cara está com Deus. A convicção dele é muito forte. A convicção não nos traz arrogância. A convicção nos traz humildade. Quanto mais humilde formos, mais a presença de Deus estará conosco. A Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte. Davi só foi exaltado porque ele sabia se humilhar debaixo da potente mão de Deus. Davi, ele entendia que a força dele não vinha dele mesmo. Davi entendia que a unção que estava sobre ele para enfrentar inimigos poderosíssimos vinha somente do Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você, querido: seja mais dependente de Deus. Para de ter uma autossuficiência em você, ter orgulho de que você faz. Não, eu que sei, eu sei fazer, eu sei agir. Você não sabe de nada se de Deus não vier, querido. Está na hora de você quebrar esse teu orgulho aí e passar a olhar mais para o céu e falar assim: a minha força vem do Senhor. Tem gente muito orgulhosa, se achando: eu resolvo tudo, eu sou o bambambam. Você não é nada. Você não é nada se de Deus não vier. Por isso, volte a sua vida para Deus e vença esse orgulho, que provavelmente o orgulho destrói a vida das pessoas. A Bíblia vai dizer em Provérbios 16, 18: a soberba precede a ruína e o orgulho traz a queda.
Então, abre mão do orgulho. Quer vencer os grandes desafios da sua vida? Confia exclusivamente no Senhor. A Bíblia vai dizer em Provérbios 3, 5: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes com o seu próprio entendimento. Não pode ser os seus entendimentos, o que você acha, a sua forma de agir. Se coloca diante de Deus, submeta-se à vontade do Senhor, submeta-se à vontade do Todo-Poderoso, e você vai vencer os gigantes da sua vida. Não tem como a tua casa não gozar de alegria e de paz se você não se submeter à vontade do teu Salvador. E o interessante nesse texto, que ele pega uma funda e ele pega uma pedra. O interessante é que ele vai no riacho, e no riacho vai dizer o texto que ele pega 5 pedras lisas, e ele vai dizer para assim: olha, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Mas ele usou uma pedra. Como é que é esse negócio? No livro de Isaías, no capítulo 9, vai dizer assim: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, os principados estão sobre os seus ombros, e o seu nome seria Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele pega 5 pedras e vai, o nome dele seria, e vai dizer que ele é a pedra angular, que os construtores rejeitaram, mas que nós o recebemos. Nós temos motivo de tamanha alegria, porque Cristo está em nós, e temos esperança de que nenhum gigante ficará de pé, porque o Senhor se entregou naquele madeiro por nós. Davi venceu o gigante através de uma pedra. Nós vencemos os nossos gigantes através de Cristo, porque Ele se entregou por nós na cruz. Deixa eu falar uma coisa para você que não é novidade nenhuma, e eu falo isso em todos os cultos, mas não se esqueça, Ele morreu na cruz pelos seus pecados. Ele se entregou. A cruz era o local onde eu e vocês teríamos que estar, mas o seu amor tamanho de Deus, Ele vai como Abraão, quando pegou seu filho e botou o seu filho ali sobre aquele local do holocausto, e vai dizer que ele pega o cutelo. Quando ele vai matar e sacrificar o seu filho, a Bíblia vai dizer que Deus: opa, pode parar, já foi suficiente, o seu filho já foi oferecido a mim, porque você o entregou a mim. Assim como Abraão entregou o seu filho, Deus entregou o seu único filho por amor a nós. E como o filho de Abraão não foi sacrificado, Isaac não foi sacrificado, mas Deus proveu um sacrifício. O Senhor, Ele proveu um sacrifício, o único sacrifício, não precisa de outro. Jesus foi sacrificado em nosso lugar. Jesus pagou o preço por nós, o tratado de dívida que tinha contra mim e contra você. E o interessante é que Paulo usa isso de forma bem forense. Paulo, ele usa isso de forma bem voltado para o direito. Vai dizer que o acusador vem acusar, mas Cristo, Ele vem nos absolver. Ele nos absolve dos nossos pecados. O Senhor, Ele faz com que eu e você venhamos vencer os nossos pecados, as nossas lutas, os nossos gigantes interiores que se levantam para tentar nos destruir. Querido, deixa eu falar uma coisa: você não tem problema na tua casa, você não tem problema no seu trabalho. Os maiores problemas do homem estão aqui dentro. Você não tem problema por falta de emprego, você não tem problema porque o teu casamento está mal, você tem problema porque aqui dentro precisa ser curado, e somente Cristo é capaz de te curar. Somente Cristo é capaz de mudar um coração duro, um coração endurecido.
17 ou 18 anos por aí. Estava ali ele dizendo: olha, ninguém vai enfrentar o exército do Deus vivo. Se afrontou, eu tomo a posição, porque eu já enfrentei um leão, e ninguém vai vir contra a minha pessoa, e nem contra o exército de Deus vivo. Vamos vencer o orgulho. E por último, precisamos vencer a hesitação. A hesitação é quando você hesitar. É quando você está vendo o gigante vindo contra você e você fica parado sem fazer nada. Olha só, tem gente que está vendo o casamento indo para o buraco, mas ele não se levanta, não faz nada. Está vendo um filho indo para as drogas, mas não se levanta, não faz nada. Está vendo um filho mal criado dentro de casa, não obedecendo os pais, a mãe. Deixa que uma hora aquilo vai virar um gigante contra você, e o gigante é capaz de te derrotar. Não hesite, faça como Davi. O texto vai dizer que Davi foi para cima do gigante. Quando ele viu o gigante sair do meio das fileiras, vai dizer a Bíblia que Davi, ele pega a funda e a pedra e fala assim: ó, eu não vou esperar esse cara chegar não, eu vou para cima dele. E Davi vai em direção ao gigante e fala: eu vou destruir ele. Se o gigante da sua vida levanta contra você, não espere ele te destruir, mas vai de contra ele. Não fique hesitando, porque Deus é contigo. Olha, não espere as coisas acontecerem. Não espere as coisas acontecerem. Não fique esperando nada disso. Sabe qual é o grande problema hoje? É que as pessoas, elas esperam as coisas piorarem para tentar resolver. As pessoas, elas não conseguem saber assim. Elas identificam que se tem uma coisa aqui que ninguém fica enganado. Ninguém aqui que é cristão, genuinamente cristão, fica enganado, porque o Espírito Santo te fala: você está errado. Isso aí, ó, não está legal não. Ó, cuidado disso aí. E aquilo você fica assim, ó, paradão. Porque tu já perdeu a confiança no Senhor. Você tem medo de mexer e aquilo virar um vespeiro contra você. Você tem medo de sacudir e a água ficar turva. Você tem medo de sacudir e vir um enxame de abelha para cima de você. Mas deixa eu te falar uma coisa: para aqueles que confiam no Senhor, querido, que não tem medo de vespeiro, que não tem medo de abelha, que não tem medo de coisa nenhuma, não tem medo de oceano se batendo, porque ele sabe sempre que o Senhor está no barco. Não hesite, levante. Se está levantando um gigante contra você, não fique parado. Como é que está lá a tua vida? Como é que está a tua casa? As atitudes nossas vai mostrar quem somos diante das situações difíceis da vida. Então coloque uma coisa na tua cabeça, por favor. Não fique parado não, querido. Está na hora de se movimentar. Presta atenção nisso. Está na hora de se movimentar. Não deixa, se o gigante se levanta, vá de encontro a ele, porque você vai receber vitória sim, em nome de Jesus, porque você confia em Deus. Creia nisso. Creia nisso. Não fique esperando essas coisas acontecerem. Não espere que seus parentes, seus amigos depressivos, você não tem amigos depressivos? Vai esperar que ele se mate? Vai esperar que ele se entregue à morte? Tu está vendo que está se levantando lá, aquele lá é depressivo. Daqui a pouco pode encontrar a morte. Não espere não, vá de encontro a ele. Diga para ele assim: vamos juntos vencer esse nosso gigante? Se não tiver, querido, chame alguém, peça ajuda. Sabe qual é o grande problema do orgulhoso? É que ele não quer pedir ajuda a ninguém. Ele se acha autossuficiente. Aí o orgulho, sabe o que faz? A pessoa cair em grande desgraça. O orgulho faz você cair em grande desgraça. E aí quando a gente vê, aquele amigo se foi, aquele casamento está destruído,
aquele lá já acabou, o filho já está nas drogas, o marido já está bebendo, o casamento já foi por água abaixo. Por quê? Porque você não se posicionou no momento que precisava, você não se colocou mais, você hesitou, você parou, você ficou parado. Muitas coisas não se pode resolver na hora, mas outras, quanto mais esperar, ela fica pior. Grave isso. Quanto mais esperar, ela vai ficar pior. Então lute contra essas coisas que se levantam contra você, para que você vença os seus grandes desafios. Acompanhe comigo o texto, a partir do verso de número 45. Disse, porém, Davi ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Meu querido, ninguém é mais poderoso do que o Senhor dos Exércitos. Ele é o Deus da guerra. Tu está em guerra? Tem guerra para você enfrentar? Saiba que Ele é o Senhor da guerra. Deixe Ele enfrentar as tuas batalhas. Não vá sozinho, não. Grite ao Senhor dos Exércitos e Ele irá peleja em teu favor. Vamos ao 46. Hoje mesmo, não é amanhã, hoje mesmo te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei aos mesmos, e as aves dos céus e as bestas feras, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda a terra saberá que há Deus em Bangu. Toda a terra saberá que há Deus na minha casa. Glória a Deus. Saberá toda a multidão que o Senhor salva, não com espada, não com lança, não com escudo, porque o Senhor é o Deus da guerra. Querido, para de usar coisas que você acha que vai vencer sua guerra. O nosso Deus não é um Deus de coisas. Não adianta usar seus artifícios, as suas espadas pontiagudas, as suas lanças. Não adianta tu usar nada disso, porque a guerra não é sua, a guerra é do Senhor. Do Senhor é a guerra. Então qual é a melhor maneira de nós vencermos a guerra? Nos aproximando do nosso Salvador, nos aproximando dele, orando, clamando, buscando a sua face, dizendo para ele: Senhor, eu sei que eu não tenho força nenhuma, mas o Senhor é o Deus da guerra, e é tu que peleja por mim. Versículo de número 50. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com a funda e com a pedra. Olha aí, com a funda e com a pedra. Jesus é a pedra angular. E o feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Ou seja, Davi não usou as suas forças. Pelo que correu Davi e, lançando-se sobre os filisteus, tomou-lhe a espada e, desembanhando-a, o matou, cortando-lhe a cabeça. E vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Hoje é dia desse gigante cair na sua vida. Hoje é dia dos teus inimigos fugirem da tua vida. Hoje é o dia que o Senhor te chama para que você viva na força do Senhor. Na força do Senhor. Você não tem força. Você não vence as tuas batalhas sozinho. Abandone o orgulho. Abandone o orgulho. Abandone o desprezo. Não importa quem não te ama, o Senhor te ama. Se tem alguém que te ama mais do que essa pessoa, do que o seu marido, do que o seu pai, do que sua mãe, essa pessoa é o Senhor. Porque Ele entregou o único filho dele por você. Então, por favor,
Não há nenhum amor maior do que esse, que é capaz de lutar com você. Deixa eu falar outra coisa para você. Deus não podia livrar Israel dessa guerra. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas o que aconteceu, Carlos? Aconteceu que Deus nunca vai salvar ninguém de uma guerra. Você vai passar por guerras, mas o Senhor vai te livrar no meio da guerra, porque Ele é o teu Senhor. É no meio da guerra que Deus está. Quer saber onde você vai ter paz? Não existe paz se não houver guerra. A palavra paz, ela vem depois de uma guerra. Se você está em guerra, hoje é dia de você viver tempos de paz, porque Ele é o Deus da paz. Por isso que Ele é conhecido como o príncipe da paz. Ele é a nossa paz. As tuas guerras foram vencidas e serão vencidas pelo teu Salvador. Hoje eu quero te convidar. Hoje eu quero concluir essa mensagem te convidando que você deve vencer os seus gigantes, o seu desprezo, o orgulho, a hesitação. E você deve vencer os grandes desafios da sua vida. Como? Seguindo os passos desse menino chamado Davi, que logo após se tornou o maior rei de Israel. A maior vitória de Davi não foi ele ser rei, mas foi ele andar com o Senhor. Se você quer chegar em algum lugar, primeiro você anda com Deus, vença as suas batalhas, que você se tornar mais um príncipe, se tornará mais um príncipe daqueles que andará com o teu Salvador. Eu te convido hoje a você vencer os seus gigantes. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus.